Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a celebração dos 94 anos da maior entidade civil do país. Criada em 1930, a OAB comemora a data junto aos mais de 1.300.000 advogados e advogadas, sendo parte fundamental das principais discussões jurídicas e políticas do Brasil, além de defender cada prerrogativa conquistada pela classe. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, desde sua criação, a OAB tem sido um pilar fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito, da Justiça e da Cidadania, consolidando-se como a maior entidade civil do país. Nossa instituição não é apenas a casa da advocacia, mas também uma fortaleza em defesa dos valores que sustentam a democracia. Nesta data especial, reiteram o compromisso da OAB com a valorização da classe advocatícia, a proteção das prerrogativas profissionais e a ampliação do acesso à justiça para todos os brasileiros. Cada advogado e advogada é parte essencial dessa história e do fortalecimento de nossa missão. Juntos, continuaremos honrando o legado da Ordem e construindo um futuro ainda mais promissor para a advocacia e a sociedade brasileira. Fecha aspas. A OAB obteve importantes vitórias no Congresso Nacional nos últimos anos no âmbito da defesa dos interesses da advocacia. Além disso, representantes da Ordem integram comissões e comitês que formulam políticas públicas e influenciam processos de decisão do país. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Segundo a publicação, durante a reforma tributária, a OAB atuou para preservar o regime simplificado, essencial para escritórios de pequeno e médio porte. Outras principais vitórias alcançadas nos últimos anos incluem a lei contra o abuso de autoridade, que garante a proteção ao sigilo das comunicações entre advogados e clientes, a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, os honorários de sucumbência, sustentação oral e a participação em processos. Outra bandeira da Ordem é o plano de interiorização. A proteção e a segurança da advocacia também estão entre as principais preocupações da entidade. Fruto dessa atuação foi a aprovação pela Câmara dos Deputados da urgência do projeto de lei 212 de 2024, que visa incluir o homicídio qualificado contra advogados no Código Penal, além de estabelecer uma causa especial de aumento de pena para lesões corporais dolosas praticadas contra advogados em razão de sua atuação profissional. Temos ainda o PL 5109 de 2023, que altera o Estatuto da Advocacia e da OAB para garantir a concessão imediata de medidas de proteção pessoal a advogados e advogadas ameaçados ou vítimas de violência no exercício da profissão. Os detalhes de tantas conquistas e vitórias da Ordem nesses 94 anos de história, você sabe onde encontrar. Basta acessar oab.org.br e ficar por dentro. Com o objetivo de orientar a advocacia quanto ao uso da inteligência artificial generativa na prática jurídica, a OAB Nacional divulgou a versão consolidada das recomendações elaboradas pelo Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados. As diretrizes foram organizadas em 4 pilares: legislação aplicável, confidencialidade e privacidade, prática jurídica, ética e comunicação sobre o uso de IA generativa. A proposta é que, ao adotar essas práticas, advogados e escritórios garantam a proteção dos dados dos clientes e promovam uma atuação alinhada às exigências técnicas e legais do setor. O próprio texto da recomendação, ela já alerta para o nosso Código de Ética e Disciplina. Óbvio que sanção a gente não pode estabelecer, porque isso é matéria de reserva legal. Mas com relação ao alerta para os ditames éticos da nossa profissão, essa é a base central da recomendação. A recomendação, ela coloca a advocacia brasileira num patamar de possibilidade de enxergar todo o amplo horizonte que a tecnologia pode trazer no exercício e na atuação profissional. Essas recomendações, elas vêm ao encontro dos anseios dos advogados e das advogadas, na medida em que você pode agora trabalhar sabendo que o órgão seu de classe de regulamentação está atento a garantir um bom exercício da tua profissão, garantindo também a proteção dos dados do seu cliente, os seus próprios, o uso virtuoso dessa ferramenta e a adequação
com a legislação de regência, principalmente essa busca na regulamentação da inteligência artificial que o Brasil está passando neste momento. Como uma diretriz geral para a atuação da advocacia como um todo no uso da inteligência artificial, ela vai otorgar um maior nível de transparência, um maior nível de segurança para o profissional e de conforto no uso dessa poderosa tecnologia como instrumento de trabalho. Por quê? Quando você usa esse tipo de tecnologia, já orientado por uma recomendação do órgão máximo de direção da advocacia, você sabe exatamente a forma virtuosa e ordeira que você tem que usar, protegendo as informações do seu cliente, colocando no desenvolvimento da sua atuação no processo judicial ou extrajudicialmente, as formas que essa tecnologia pode trazer, como você pode filtrar da melhor forma uma atuação que não passe ao largo daquelas situações que coloquem o profissional numa vulnerabilidade de percepção, como, por exemplo, o uso incorreto de uma inteligência artificial que possa causar algum tipo de erro, de informação desencontrada, de informação inventada ou até mesmo de plágio, fruto de plágio. E essas recomendações orientam no uso ordeiro, virtuoso, no uso estruturado dessa inteligência, para que todos os profissionais da advocacia possam dela se valer na utilização de sua profissão como meio para atingir um resultado cada vez mais de excelência e de prestação de serviço de qualidade para o cliente. Nos últimos anos, a violência contra advogados tem sido uma realidade recorrente pelo país. Assassinatos e agressões motivados pela atuação profissional configuram uma afronta ao Estado de Direito e ao direito de defesa. E é por isso que preservar a integridade desses profissionais é uma prioridade para o Conselho Federal da OAB, fator indispensável para que advogados e advogadas possam desempenhar suas funções com independência e coragem, sem receio de retaliações ou intimidações. Preocupante as notícias que têm ocorrido no Brasil a respeito de ações que atentam contra advogados e advogadas no exercício da profissão. Pessoas, dependendo da região do país, têm sido vitimadas com a vida nesse exercício da profissão. Nós, da Comissão Nacional de Prerrogativas, sob o comando do presidente Beto Simonetti, temos feito um trabalho ao longo do tempo, através das caravanas de prerrogativas, no sentido de orientar sempre que ocorrer alguma ameaça, sempre que o advogado sentir-se ameaçado, procurar a instituição da OAB e, consequentemente, fazer os registros policiais devidos. Nós temos que fazer uma diferenciação muito grande, porque às vezes o advogado se envolve num cenário complexo e que, de alguma forma, se coloca numa situação de alto risco. E o advogado que, profissionalmente, licitamente, trabalhando também por interesse de terceiro, pode ser vitimado com a sua vida, como tem acontecido no Brasil. Os avanços nossos, além da educacional, além de poder informar as condutas que devem ser realizadas quando se é advogado ou advogado se sentir-se ameaçado, a OAB avançou muito nessa temática na forma legislativa. Nós construímos o PL 212 de 2024, que trata de colocar no Código Penal uma qualificadora quando o homicídio tratar-se no exercício da profissão. Isso é um avanço muito importante, foi aprovado na CCJ e está encaminhado pelos trâmites legais administrativos no Congresso Nacional e brevemente vai virar lei. Essa é uma resposta que a OAB fez através do nosso presidente Beto Simonetti para dar, através da legislação, uma devida responsabilidade criminal para isso. É um homicídio qualificado, que a pena vai de 12 a 30 anos, e o advogado tem, na sua essência, uma tutela penal de proteção. Uma nova forma de homicídio qualificado. Essa é uma ação importante da OAB. Através da Caravana Nacional fizemos um diagnóstico importante que delegacia de polícia também tem sido palco de agressões a advogados e advogadas. A gente parte muito desse cenário em virtude da ausência de conhecimento por parte da autoridade pública dos direitos e deveres do advogado. E também, por outro lado, um espírito autoritário, que não aceita contestações do advogado a respeito do ato que está sendo praticado. Eu sempre tenho dito de que o advogado, ele argumenta, e argumentar não é desacatar.
Litigância abusiva, advocacia dativa, Diário de Justiça Eletrônico Nacional e plenário virtual foram os assuntos tratados pelo presidente da OAB Nacional com o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Na ocasião, a ordem reforçou o pedido encaminhado ao CNJ, solicitando a suspensão dos efeitos dos processos de interesse da advocacia e retorno do debate apenas quando representantes da ordem voltassem a ocupar as cadeiras no Conselho, que estão à espera da deliberação sabatina no Senado Federal. Nós estamos no Conselho Nacional de Justiça há 6 meses, aguardando a sabatina no Senado Federal para a nomeação dos conselheiros representantes da ordem. Portanto, esses atos normativos foram deliberados em plenário sem a presença da representação da Ordem dos Advogados do Brasil. E eles são atos muito impactantes. A recomendação relativa à litigância abusiva traz um elenco de 45 tipificações de situações que, na visão desta recomendação, poderiam caracterizar uma litigância abusiva. O problema é que essas tipificações são muito genéricas e, no entendimento da OAB, isso acaba por inviabilizar o acesso ao Poder Judiciário, por encarecer o custo das demandas. Tamanhas são as exigências que são feitas de forma genérica para o ajuizamento de algumas ações, e também traz morosidade, porque ao invés do processo andar e chegar ao final com a solução da pretensão, o advogado terá que cumprir essas exigências, e repito, muitas de caráter genérico, para que a sua petição inicial seja aceita. A ordem entende que essa não é a melhor solução para combater a litigância abusiva. O presidente Beto Simonetti deixou isso muito claro ao ministro Barroso, e também, nesse tema, o Conselho Federal vinha tratando com o Conselho Nacional de Justiça já há algum tempo, por um grupo de trabalho do qual nós participamos, inclusive com várias audiências públicas e propostas efetivas, até mesmo de um convênio entre a OAB e o CNJ, e fomos surpreendidos com essa recomendação. Vale dizer aqui, e isso também foi destacado pelo presidente Beto Simonetti, que esses atos normativos, eles não se encontravam na pauta da sessão do dia 22. Eles foram trazidos extra-pauta, sem qualquer possibilidade de análise prévia por parte do Conselho Federal, e foram aprovados em questão de segundos. Não houve sequer a leitura dos atos normativos na sessão. Nós entendemos que essas matérias são, como eu disse, de uma profundidade enorme para o exercício da advocacia e também para a prestação jurisdicional. Atenção à advocacia de todo o país. O aplicativo Carteira Digital da OAB, que permite o acesso digital ao documento oficial da ordem, conta com inovações significativas de segurança, melhorias de layout e outras funcionalidades. Detalhes que a gente confere agora na entrevista. O que os advogados estão acostumados e há muito tempo utilizam é aquela carteira tradicional, física, da Ordem dos Advogados. É o que os credencia como advogados. Mas, recentemente, nós criamos o modelo da carteira digital. O que é a carteira digital? Ela é muito semelhante à carteira física, só que você pode carregá-la no seu celular, você não precisa carregar o modelo físico. Isso poupa muito trabalho, etc. Isso já está funcionando faz tempo. Só para que vocês tenham uma ideia, nós, de 1,5 milhão de advogados, mais ou menos, nós temos cerca de 450 mil que já possuem essa carteira. Então, estamos já aí com 1/3 do total da advocacia brasileira já utilizando a carteira digital. E, recentemente, fizemos algumas modificações para torná-la ainda melhor. A principal dessas modificações é o fato de que hoje, tendo a carteira digital, você pode acionar diretamente o CNA. O que é o CNA? É o Cadastro Nacional da Advocacia. Você pode saber quais são os dados teus, advogado, advogada, que estão sob a tutela
do Conselho Federal da OAB no Cadastro Nacional de Advocacia. Com isso, você tem a informação sobre os teus dados e o Conselho Federal abre, até em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados, abre completamente para você essa possibilidade. A carteira pode ser acionada por biossegurança, o que facilita muito o acesso, e você pode também utilizar, que é novidade, o código de barras, que tem na digital agora também. Então, por exemplo, quando você vai entrar num tribunal, principalmente em Brasília, os tribunais superiores, vários tribunais de justiça do país, você ou faz o teu cadastro, ou você passa o código de barra, e esse código de barra já permite a tua entrada, tua identificação e tua entrada imediata nesses recintos. Então, eu acho que é uma grande vantagem e com uma situação muito importante a gente falar aqui, que é a questão do custo zero. É um direito do advogado, não paga nada por isso. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí. Durante a segunda Conferência Nacional da Advocacia Negra, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, afirmou que a integração da advocacia negra removeu o véu da ignorância, revelando o que muitos insistiam em não ver: o racismo recorrente nas estruturas da justiça. É com grande honra que eu estou aqui na abertura da segunda Conferência Nacional da Advocacia Negra para refletir sobre uma pergunta central: onde estamos e para onde vamos? Essa questão não está sozinha. Surgem outras igualmente importantes. Por onde começar? O que fazer? Como traçar o caráter e o conteúdo dessa luta por direitos? Qual a tarefa da OAB? Como construir uma entidade verdadeiramente antirracista? Mais ainda, como romper as barreiras da sociedade e garantir que a pauta antirracista avance para além das instituições e vença, sobretudo, a sociedade? A integração da advocacia negra, por si só, já removeu o véu da ignorância. Assim me ensinou a minha também amiga e conselheira federal, Silvia Souza. Revelou o que muitos insistiam em não ver: o racismo recorrente nas estruturas de justiça. Fóruns, delegacias, audiências, cartórios. Milhares de advogados e advogadas negras enfrentam preconceito em cada um desses espaços. O reconhecimento dessa realidade foi o primeiro passo. Pensar as relações raciais na advocacia exige revisitar o mito da democracia racial. O Brasil é um país miscigenado, sim, mas essa pluralidade não elimina a desigualdade. Pelo contrário, nosso contexto torna o racismo mais difícil de ser identificado e combatido. A discriminação não se dissolve na diversidade, ela se esconde, ela persiste. Precisamos reconhecer o racismo e não ignorá-lo. É o ponto de partida, mas não basta reconhecer. É preciso conhecê-lo em profundidade. É preciso entender suas ramificações. Para transformar a realidade, temos que mapear os desafios enfrentados pelos advogados e advogadas negras em todo o país. Ainda em seu discurso, Simonetti ressaltou dados cruciais do primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, onde apenas 33% da advocacia é composta por pretos e pardos. Acompanhe. Foi com essa perspectiva que nossa gestão promoveu o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, o perfil ADV. O levantamento revelou dados cruciais. Enquanto a população negra representa 55% dos brasileiros, apenas 33% da advocacia é composta por pretos e pardos. E esses profissionais, em sua maioria, estão entre os mais jovens. As barreiras no acesso à educação ainda existem, apesar das ações afirmativas. Além disso, o estudo mostrou que muitos advogados negros atuam de forma autônoma e conciliam outras atividades profissionais
para garantir a sua sobrevivência. Esses dados reiteram a importância de mapear os obstáculos para guiar as ações da OAB na busca pela valorização da advocacia negra. A Ordem tem o papel de ser a voz constitucional da sociedade civil. Isso nos obriga a agir pela igualdade, dentro e fora da advocacia. Fomos os responsáveis pela ADC 41, que validou as cotas raciais nos concursos públicos. Atuamos como amicus curiae na DPF 186, que garantiu as cotas no ensino superior. Também nos posicionamos na DPF Vidas Negras, pela criação de um Plano Nacional de Combate ao Racismo Estrutural. E em 2022, como um dos grandes marcos dessa gestão, reconhecemos Esperança Garcia, mulher negra escravizada, como a primeira advogada do Brasil. O livro Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica, de autoria do membro honorário vitalício Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi escolhido entre os 18 livros de direito constitucional essenciais para juristas e estudantes de direito pela plataforma Fórum. Lançada em 2015, a obra fala sobre os aspectos históricos, conceituais, jurisprudenciais e principiológicos da segurança jurídica. O livro aborda sobre 2 temas que são fundamentais e estão muito imbrincados: garantias constitucionais e segurança jurídica. As garantias constitucionais são aquelas essenciais para que as pessoas possam exercer os seus direitos. E a segurança jurídica é uma garantia fundamental, com a qual as pessoas podem saber e prever. Saber quais as regras que serão aplicadas e prever no sentido de entender como que os tribunais julgarão a sua matéria caso eles se comportem de acordo com as regras em vigor. É que as pessoas não podem ficar à mercê da surpresa. A segurança jurídica é fundamental para que tenhamos uma pacificação, a estabilidade das relações sociais. O livro, portanto, eu considero militante desses 2 temas que são básicos e fiquei muito orgulhoso, surpreendido, surpreso, mas muito feliz pela escolha feita pela editora Fórum. Infelizmente, ainda é comum ver por aí situações discriminatórias que atingem principalmente pessoas com deficiência, sejam em atos ou pela simples omissão de condutas previstas na legislação. Em situações assim, as condutas têm sido punidas pelos tribunais brasileiros? É o que a gente acompanha agora na entrevista. É uma preocupação constante, não só da OAB, como de todas as pessoas que advogam pelo direito das pessoas com deficiência, que militam na causa, que a gente tenha, além das denúncias, a participação dos ministérios públicos e o judiciário, quando demandado, que haja as condenações quando se caracterizarem ali crimes de discriminação. Lembrando que a discriminação, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, é crime, discriminar alguém em função de sua deficiência, que pode ser punido com até 5 anos de reclusão, além de multa, se for cometido, por exemplo, através de um meio de comunicação social. Então, essa preocupação existe. Recentemente, eu tive participação em uma reunião do CNJ, Comitê de Pessoas com Deficiência, e também levei essa preocupação lá. A gente fez um protocolo formal sugerindo uma campanha contra o capacitismo, uma campanha nacional, foi aprovado pelo comitê. Estou falando aqui em primeira mão para vocês, inclusive, e a gente espera que tenha, no bojo dessa campanha também, uma outra vertente para fazer uma contabilidade nacional da quantidade de condenações, por exemplo, em relação ao crime de discriminação. Mas lembrando que não apenas é crime, além disso é um ato antijurídico, você, por exemplo, negar algum tipo de acessibilidade, excluir uma pessoa com deficiência, isso pode também demandar indenizações, por exemplo, no âmbito do civil. Você sabe quem foi Esperança Garcia? Mulher escravizada que aprendeu a ler e a escrever como ferramenta de defesa contra as violências impostas pelos senhores de escravos. Sua trajetória reforça o papel transformador da educação e pela luta por direitos. Confira. Mulher negra e escravizada. Essa foi Esperança Garcia. Em setembro de 1770, ela escreveu uma petição ao governador da capitania e denunciou situações de violência pelas quais crianças e mulheres passavam.
Em seguida, pediu providências da acusação. O documento histórico é uma das primeiras cartas de direito que se tem notícia no país. Reconhecida pela seccional da OAB no Piauí em 2017 como a primeira advogada piauiense. Na ocasião, a seccional produziu o dossiê Esperança Garcia, símbolo de resistência na luta pelo direito, de 149 páginas. O ato simbólico, 247 anos depois da carta destinada ao governador, é também chamado de primeiro habeas corpus do Brasil. O dossiê destaca que, mesmo não existindo à época o direito formalmente constituído, como na Constituição de 88, a carta destinada ao governador tinha natureza jurídica, já que adotou o caráter de petição. Esperança Garcia demonstrava naquela época conhecer a função das autoridades e dos poucos direitos que tinha. O documento se atém apenas a violações às quais ela era submetida que desrespeitavam leis como o Decreto 1695 de setembro de 1869, que proibia, por exemplo, a venda de escravos debaixo de pregão, a separação entre marido e mulher e, principalmente, da separação do filho e dos pais, salvo quando maiores de 15 anos. Outro aspecto jurídico da Carta de Esperança é a natureza coletiva das reivindicações. Esperança Garcia aprendeu a ler e escrever português com padres jesuítas. Após a expulsão da Congregação do Brasil pelo Marquês de Pombal e a passagem da fazenda para outros senhores de escravos, ela foi transferida para outras terras. Longe do marido e dos filhos, usou a escrita como forma de luta para reivindicar uma vida com dignidade. Em 2022, o Conselho Pleno da OAB Nacional também reconheceu Esperança Garcia como a primeira advogada brasileira. Em sua homenagem, foi doado pela Secretaria da Cultura do Piauí o busto de Esperança Garcia como forma de lembrança do papel que cumpriu com firmeza na defesa da comunidade em que vivia. A ESA Nacional promoveu em uma live mais um debate voltado ao livro de Direito Digital da reforma do Código Civil. E o convidado desta vez foi o doutor em Direito, Ricardo Campos. E se a gente olhar tradicionalmente, né, se o público, aí quem cursou direito romano, vai perceber que desde os romanos a gente tem a divisão em livros, que são intitulados a partir de matérias. Então a gente tem obrigações, contratos, herança e assim por diante, né? E a grande audácia, e aí também é importante dizer, do ponto de vista do direito comparado, um pioneirismo brasileiro, né, global, em decidir optar por também ter um livro de direito digital. E aí, Edson, a gente entra numa questão que foi o debate que surgiu no início, também com o público especializado do direito digital, falava-se então, não, mas o direito digital ele é transversal a todas as matérias. E, de fato, ele é transversal. A gente tem a herança digital, a gente tem repercussões ou adaptações no direito de obrigações decorrente do meio digital. A gente tem os contratos digitais. E assim, e tem até grandes autores, como Gunther Teubner, falando em personalidade jurídica de algoritmos. Então, até o âmbito da pessoa jurídica, que é o âmago do direito privado, a gente já fala numa certa digitalização de próprias categorias tecnológicas, como algoritmos. Essa é uma discussão à parte, a gente não abordou ela, mas, Edson, e aí foi o ponto que eu dialoguei muito com o ministro Salomão, e é também o foco desse artigo nosso, de fato, há essa transversalidade, e sempre vai haver essa transversalidade. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!